Olá, você ligado aqui no Blumenau, pessoal, eu sou o PH e estou aqui para trazer mais um assunto importante e relevante sobre a cidade de Blumenau para você. Ontem, Câmara de Vereadores teve sessão e teve um assunto que foi muito discutido entre os vereadores, que é a questão dos terrenos baldios. Como cuidar, como limpar, deve cercar, não deve cercar, é um custo que o cidadão deve ter, é um custo que o cidadão não deve ter. O que os vereadores conversaram, falaram, o que vocês pensam sobre esse assunto? A gente vai ver agora, deixando aquele like, se inscrevendo no canal, ativando o sininho das notificações e vamos para o nosso vídeo de hoje. Pessoal, então aqui a gente vai ver, tá, o começo, quando o presidente da Câmara vai chamar esse assunto para que os vereadores comecem a se manifestar, tá? Vamos lá. Projeto de Lei Complementar 2.374, de autoria do vereador Almir Vieira, que altera... A autoria, então, projeto de lei, tá, pessoal? De autoria do vereador Almir Vieira, do PP. Acrescenta dispositivo no artigo 45º da Lei Complementar 1.510, de 16 de outubro de 2023. Em discussão. Primeiro, o vereador... Colocar aqui um pouco mais rápido, pessoal. Diego Nazato. Para o vídeo não ficar tão longo, né? Ah, dá para a gente entender. Boa tarde, senhor presidente, colegas vereadores e comunidade. Assim como manifestei minha opinião já nas comissões, entendo que esse projeto acaba imputando à comunidade uma responsabilidade extra, além das inúmeras responsabilidades que o cidadão blumenauense e o brasileiro de forma geral já tem. Então, ao obrigar que as pessoas façam alguma cerca no perímetro do seu terreno baldio, incorrem responsabilidades. E muitas pessoas... Então, pessoal, é isso aí. Tem um terreno lá, o terreno baldio, o terreno da pessoa. Às vezes fica meses, às vezes fica anos lá, que ninguém mexe, ninguém usa, e fica parado lá, né? E o que acontece com esse terreno? Muitas vezes fica sujo, muitas vezes é invadido, a maioria deles não é cercado. A gente teve casos de coisas roubadas que foram achadas em terrenos baldios e até um corpo foi achado num terreno baldio aqui em Blumenau. Então os vereadores estão nessa discussão para ver como que a pessoa, o blumenauense, ele tem que cuidar lá do seu terreno, tá? Vamos continuar vendo aqui o Diego Nazato. Que são proprietárias de terras, por vezes, não têm recursos e até gostariam de poder fazer o cercamento dessas suas propriedades. Além disso, acho que o texto... Vou colocar mais devagar aqui, né, pessoal, senão fica muito... Ele carece de algumas informações sobre o que caracteriza, 25 aqui, por exemplo, o fechamento desse terreno. Porque, se for aprovado, a gente poderia utilizar qualquer instrumento para cercar esse terreno. Se trata de uma cerca, o que caracteriza... Uma corda já caracteriza o cercamento. Acho que carece de informações. E outra coisa que me preocupa é porque... Aquele esquema, né, pessoal? Tá, tem que cercar, mas tem que cercar como? É uma cerca, é uma corda, é um arame? Como que tem que ser cercado esse terreno? Em Blumenau temos centenas ou até milhares de imóveis que não têm edificação nenhuma e que são impossibilitados de receberem edificações por conta de se tratarem de áreas de preservação permanente, por se tratarem de áreas com elevada inclinação, ou seja, características geológicas muito complexas que impedem a ocupação dessas áreas. Então a gente está falando de certa forma, obrigar o proprietário a fechar terrenos baldios. Mas não está caracterizado nesse projeto o que é um terreno baldio. O terreno que tem a vegetação original ou em estágio médio de recomposição vegetal é considerado um terreno baldio? Se tem árvores nesse terreno, ele vai ter que ser cercado também? Então... Galera, toda a ideia tem que ser discutida, né? Então é isso aí que o vereador está falando. É preservação, não é preservação? Tem que cercar todo, não tem que cercar? O que caracteriza um terreno baldio, né? Todos os detalhes têm que vir à tona para que a gente possa entender e possa discutir para chegar numa conclusão que seja a melhor possível. No meu entendimento, além do ponto de vista da tecnicidade, falhar essa redação, do ponto de vista do mérito, acho que ele é muito controverso porque impõe ao cidadão blumenauense mais responsabilidades. Ao mesmo tempo, se a iniciativa visa... O que o vereador está falando? Às vezes o pessoal tem um terreno lá, mas ela não tem condições de cercar esse terreno. Às vezes o terreno é grande, mas nem por isso ele tem um grande valor, ou a pessoa, por ter um terreno, ela, enfim, tem condições de ir lá e de cercar. Então, se fizer essa obrigatoriedade, na opinião do vereador aí do Novo, vai imputar um valor, um gasto que nem todo mundo tem condições de ter aqui na cidade. Precisa trazer mais segurança pública, eu acho que acabar testando a incompetência do governo de fazer algo o qual ele é descrito a fazer de forma monopolista, que ao Estado compete a responsabilidade de ordenar a segurança pública. E a gente não deve transferir essa obrigação aos proprietários de terrenos no nosso município. E aí, qual é a opinião de vocês, pessoal? O Estado tem que garantir
ou o proprietário do terreno que tem que garantir? Mais uma vez, o que é um terreno baldio? Isso não está caracterizado no projeto. Em discussão, mais alguém queira discutir? O que é um terreno baldio? Então, vamos procurar. Terreno baldio. O que é um terreno baldio? Terreno baldio é um terreno baldio, ou seja, não existe uma tradução diferente para o termo em português de Portugal. Significa um terreno vazio, sem uso, geralmente sem manutenção e que pode estar abandonado. Então, isso é um terreno baldio, beleza? Vamos lá. Antes do autor, o vereador Diana Pereira. Opa, botão errado. Vereador Almir Vieira, eu entendi, ou pelo menos quero crer que a intenção de Vossa Excelência justamente é buscar resolver uma situação que também não para de chegar aos nossos gabinetes, aos nossos mandatos. Muitas vezes a gente é marcado, inclusive em rede social, com relação a esses terrenos baldios, esses locais, que na verdade se sabe que aquilo que é área verde pertence à prefeitura, é de responsabilidade da prefeitura fazer a manutenção, fazer a limpeza e a gente acionar, inclusive, a fiscalização que faça o cumprimento da lei, mas se sabe que aquilo que é de propriedade particular e privada. Ah, claro, né, pessoal? Sobre isso não existe dúvida. Aquilo que é da prefeitura é de responsabilidade da prefeitura, deixar limpo, né? Deixar seguro, deixar organizado. Cabe ao morador fazer. E a gente circula pela cidade, nas mais diversas ruas. E se o poder público tem obrigação, a pessoa que tem uma propriedade privada que é dela, tem obrigação também ou não tem obrigação? Fica essa questão. Da nossa cidade a gente percebe muitos loteamentos, inclusive, como é que eu vou colocar aqui? Bonitos, inclusive, a rua calçada, né, casas ali bem construídas, enfim, e ali no meio, às vezes, tem um cara que comprou para investimento o terreno e deixou lá, ó, o mato tomando conta da rua, não fez a calçada na frente do terreno, quer dizer, deixando toda aquela situação ali que é bonita aparentemente, mas tem ali aquela situação que cabe o proprietário daquele. Tem isso também, pessoal. Você está na sua casa, você cuida da sua casa, você cuida do seu terreno, cuida da sua calçada, cuida do seu jardim, e ao lado, na frente, tem um terreno baldio que está ali, por enquanto não tem uso, e aí cresce mato, e aí fica sujo. Como que é para a vizinhança da mesma rua que está cuidando, que está mantendo? É uma boa questão para se falar também. Aquele terreno que comprou talvez para investimento, pensa em construir um dia mais tarde, comprou ali, está deixando para valorizar, não sei, mas está lá, é de alguém, tem um proprietário e está ali, não é feita a calçada na frente, o mato acaba invadindo a rua e aí fica aquela questão que as pessoas ficam inclusive acionando nós vereadores para que a gente tome providência e não cabe a nós vereadores lá roçar aquele terreno, não cabe a nós vereadores lá limpar aquela situação, proliferando ratos, doenças, muitos desses locais por não ter a limpeza, não está cercado, vereador Almir, acaba sendo depósito de lixo, entulhos, as pessoas vivem solicitando para nós, pelo menos no nosso gabinete de placas, vereador, solicita para a prefeitura colocar a placa lá, proibido colocar lixo, colocar entulhos. E se o proprietário, né, fizesse ali o cuidado do seu terreno, cercasse ali na frente, provavelmente poderia evitar uma série de situações dessa. Pessoal, não dá para a prefeitura também se responsabilizar pelo terreno de todo mundo, né? A prefeitura agora vai cuidar de todos os terrenos baldios, que não são de propriedade pública, que são particular. Vai cuidar, vai limpar, vai cercar, vai colocar placa, também não dá, né? De locais desses ali estando disponíveis para que se coloque lá os mais variados, diversos tipos de lixo, de entulho, né? A questão de proliferação ali de doenças e dengue, muitas vezes, que tem terrenos desses lá que tem água parada, cobras, enfim, situações as mais variadas possíveis. Eu acho que como a prefeitura tem responsabilidade com relação àquilo que é dela, e muitas vezes nem não faz isso, é bem verdade, a gente cobra aqui, mas também o proprietário tem responsabilidade com o seu terreno. Quer comprar um terreno, quer que tenha um terreno lá, mantenha ele limpo, mantenha ele cercado, faça a sua parte também para a gente construir uma cidade melhor para todos e todas. Pessoal, acho que assim, se tu tem um terreno muito grande, tu fazer uma grande estrutura de cerca, pode realmente demandar um valor alto de dinheiro. Agora, deixar o terreno limpo, deixar o terreno roçado, cuidar com a água parada, questão de doenças, isso tudo, aí, né, eu concordo, tem que ser responsabilidade da pessoa que é dono do terreno, porque para ir lá limpar o terreno, o próprio proprietário pode ir, não precisa pagar ninguém, então não demanda altos valores de investimento, né? Então, quanto a isso, concordo também. O mínimo de limpeza, o mínimo de organização, uma placa de proibido colocar lixo, isso aí a pessoa pode fazer, né? Em discussão, o vereador Flavinho. Agora vai o vereador Flavinho, para poder falar um pouco sobre o tema também. Vereador por esse projeto, né? Também ouço as colocações do vereador Diego Nazato. Entendo que talvez também há necessidade, mas nada impede, depois de a lei aprovada aqui e sancionada, a gente também legisle sobre como e faça a definição
do que é um terreno baldio, como que isso vai ser feito pela prefeitura, até a própria prefeitura pode determinar, disciplinar como vai ser feito, né? Dependendo de algumas áreas, talvez um cercamento fechado acaba dificultando até mesmo a fiscalização, né, sobre o que está acontecendo atrás ali no terreno, né? Também é de conhecimento, talvez não de todos, mas tem um livro que fala A Virtude do Nacionalismo, né, que é de um judeu. E ele aborda sobre essa questão da responsabilidade que nós temos para com os nossos vizinhos, né? Então, Pessoal, o terreno é meu, eu faço o que eu quiser. Se eu quiser deixar sujo, eu deixo, tudo bem. Mas e aí, e os seus vizinhos? Como é que fica? Como é que fica a situação da rua? Como é que fica a situação da saúde pública também? Com água parada, com lixo, com tudo. Comprar um terreno, investimento, deixar ele sem uma cautela com a comunidade local, ele acaba até por atrapalhar o dia a dia. Eu até relatei aqui, elogiei já a proposta do vereador, que nós estamos votando aqui hoje, porque chegou até mim uma denúncia de um local que estaria sendo usado para depósito de objetos furtados numa determinada região. Já levei a denúncia à frente, já começou as providências a serem tomadas pela empresa que é proprietária do terreno. Também teve uma outra questão de terreno, onde já estava sendo iniciada uma ocupação ilegal, e aquilo ali, claro, com certeza demos a maior orientação para o proprietário do terreno, que buscou ali ao judiciário, que agiu rápido. Então são várias situações, pessoal, é ocupação, é objetos roubados, é saúde pública, é gente que invade o terreno para fazer festa, para beber, para usar droga, é sujeira. Então são várias situações que estão acontecendo sobre a questão dos terrenos, e tem muita gente entrando em contato com os vereadores, com a Câmara, reclamando disso. Então, acho que é um assunto muito importante para a gente tratar. Rápido, e em conjunto com o Executivo, sanou aquela invasão, aquela ocupação. E continua, junto com as forças policiais, monitorando se aquele local ainda está sendo usado de uma forma indevida, né? Visto que é uma área de alto risco. Inclusive, hoje recebi agradecimentos, né, oficiais sobre essa demanda que a gente atendeu. Então, acho muito pertinente. E não impede, né, caso alguém tenha alguma dúvida, queira determinar o que é terreno baldio, possa fazer alguma emenda à lei ou fazer uma nova lei, no caso, se essa for aprovada e sancionada. Não precisa determinar o que é terreno baldio, né? O que é terreno baldio já foi determinado, é só tomar o conhecimento. Não tem problema algum. Obrigado. Em discussão, o vereador Bruno Cunha. Agora vai o vereador Bruno Boa Cunha, tarde, presidente. Boa tarde, poder falar colegas sobre o vereadoras, assunto vereadores, também. todos que nos acompanham aqui, através também dos canais de comunicação. Quero primeiro, vereador Almiveira, te parabenizar. Parabenizar porque eu acho que o nosso papel aqui é exatamente se debruçar em cima dos problemas reais que nos chegam nos gabinetes e encontrar soluções para a cidade. E foram inúmeras as vezes que no meu gabinete também recebi essas demandas. E a gente tem que frisar Mais um vereador falando que recebeu inúmeras demandas sobre o caso. que eu respeito a opinião de cada um, mas a nossa Constituição de 88, ela defende sim a propriedade privada, mas ela também estabelece a importância da função social. Então, a gente tem que deixar claro aqui que não é por você ter uma propriedade privada que você pode deixar abandonada, deixar, Deus dará. Não, você tem responsabilidades, porque se você não faz o determinado tratamento em relação a esse terreno, gera inúmeros problemas para a vizinhança e para todo o coletivo, colocando em risco, inclusive, a saúde pública. Então, não é uma liberdade absoluta, é uma liberdade importante, instrumento que a gente teve, sim. O Brasil assumiu um sistema capitalista moderado com a Constituição de 88, mas traz essa função social. Então, te parabenizo mesmo, vereador Almir. Esse projeto é muito importante. Concordo com as colocações do líder de governo, o vereador Flávio. Acho que depois um ou outro ajuste é possível fazer por lei complementar, resolução, decreto, enfim, né? Mas está enfrentando o problema. Então, acho que essa casa tem que tomar essa medida de enfrentar os problemas reais, e o seu mandato fez isso através desse projeto. Tem meu voto favorável e minha parabenização aqui. Obrigado. Pessoal, é aquilo que a gente está falando, né? O quanto que o terreno que é da pessoa, ela tem direito, faz o que ela quiser, entre aspas, mas o quanto que isso afeta o Em coletivo, né? discussão, agora eu soltou o vereador Almir Vieira. Agora o vereador Almir, que foi o que propôs esse projeto de lei, vai falar um pouco sobre ele também. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde a todos. Senhor presidente, o Google é o pai da sabedoria. Para aqueles desavisados. O Google é o pai da sabedoria, né? A gente foi procurar o que era terreno baldio no Google e já descobriu. Que muitas vezes não sabem o que significa um terreno baldio, eu vou expressar aqui rapidamente. É um terreno que não está em uso, um terreno abandonado, que pode variar de tamanho e formato, muitas vezes vazio, e não está sendo usado com nenhum propósito específico. Além disso, também ficam sem proteção, sem qualquer tipo de cuidado, o que pode levar esses espaços a se transformarem em áreas ociosas e negligenciadas, tanto em cidades quanto em áreas urbanas. Isso é o terreno baldio.
Ele pode ter vegetação, como ele também não pode ter. Para quem não sabia, agora fica sabendo. E além do mais, para quem anda na rua, Não sabia? Agora fica sabendo. para quem recebe nos gabinetes, um exemplo típico que aconteceu recentemente na Itapavazinha, vereador, líder do governo. Acharam um cadáver dentro de um terreno. Furto, peças de carro, à vontade nos terrenos. Agora, eu tenho um terreno, vou deixar aberto. Se eu deixar aberto, onde é que está escrito que é minha propriedade? Qualquer um pode usar e fazer o que bem entender. Está aberto. Pode ser uma área verde do município. Pode servir de esconderijo. Ou escutar o que a dona Cleusa me falou, que sai 4 horas da manhã para trabalhar em Itapavazinha, o pessoal está lá dentro, naquele terreno, fazendo sacanagem, usando droga e ameaçando. Cercamento, vereador, pode ser um arame, pode ser uma tela, pode ser uma corda, desde que dê proteção para quem passa, porque a mesma garantia que eu tenho de andar na rua, todos têm. Agora não significa ter um terreno, vou deixar lá, cheio de árvore, cheio de bicho, como o próprio vereador Adriano falou, criando pragas, servindo como um acúmulo de lixo, ou servindo como esconderijo de furto, e até mesmo de cadáver. Agora, vir aqui dizer que eu estou criando qualquer coisa, não, é responsabilidade nossa. Se eu tenho um terreno, eu tenho que zelar por ele. Vou deixar o mato crescer, tomar conta da cidade, vou servir aí para esconderijo. Pelo amor de Deus, onde é que nós estamos? Se eu tenho condições de comprar um terreno, eu tenho que ter condições de fazer a manutenção dele. Assim como eu tenho que fazer minha calçada, assim como eu tenho que fazer o cercamento da minha casa. Quem dera se nós pudéssemos morar no lugar onde não tivesse cercamento em nenhuma casa. Não dá. Então, eu acho que, na minha opinião, o vereador que me antecedeu foi um pouco infeliz na sua fala. Respeito, mas eu não concordo em nenhum momento do que ele falou. Para mim, se é proprietário, tem que dar segurança para quem passa na frente, tem que zelar. Nós cuidamos do nosso, então cada um tem que cuidar do seu. Quer comprar terreno? Compra. Cerca, faz o que for. Impede que aquilo ali sirva, daqui a pouco, para um esconderijo, para um depósito de lixo ou para sei lá o quê. Obrigado. Obrigado, vereador Almir Vieira. Pessoal, agora a gente vai então para a votação. Tá bom, o vereador Almir Vieira falou ali, explicou qual que foi a ideia dele, né, ao propor esse projeto de lei. E agora a gente vai para a votação. Vamos ver ali que, ó, o vereador Bruno Cunha já votou que sim aqui, o vereador Adriano Pereira já votou que sim aqui também, Cristiano Loureiro já votou aqui que sim também, Alexandre Matias votou que sim também aqui. Vamos lá. O vereador Jovino Cardoso votou que sim também. Diego Nazato votou que não. Bruno Win, do mesmo partido, votou que não também. Professor Gilson votou que sim. Vereador Flavinho. E o vereador Flavinho aqui, que ficou por último, já votou, vai votar que sim também, né? A gente viu a fala dele ali. Então, pessoal, tá aprovado, tá? Aprovado o projeto de lei, que agora vai pro Legislativo, vai pro Executivo, para ver se vai ser sancionado ou não. E a gente voto vai... sim do vereador Almir Vieira e voto sim do vereador Flavinho. E a gente vai saber aí os próximos passos desse caso, então. Então, pessoal, quero saber a opinião de vocês, né? Você tem lá o seu terreno, você comprou o seu terreno, ou você herdou o seu terreno, tem um terreno lá. Tem que cercar, não tem que cercar, tem que limpar, não tem que limpar. Afinal, a pessoa faz o que quiser, tem que se preocupar com os outros, tem que deixar o terreno limpo, tem que deixar o terreno seguro. Qual que é a opinião de vocês? Deixando aquele like, se inscrevendo no canal, ativando o sininho das notificações e até mais!